Então tínhamos ficado de ver hoje o tema da crucifixão e ressurreição, né? Só um comentário gramático linguístico: hoje em dia os católicos estão com medo de dizer crucifixão e se sentem na obrigação de dizer crucificação, como termo introduzido pelos protestantes, quando em português desde sempre se disse crucifixão. Então, por uma simples questão de simplicidade, eu vou continuar usando crucifixão para falar como sempre se falou, né? Além tínhamos visto já que, digamos, a primeira parte mais central da mensagem de Cristo é que Ele é Deus, isto é, né, que não se trata de mais um profeta, ao contrário, por exemplo, do Islã, né? Não se trata de nem sequer do profeta definitivo, não se trata de mais um representante de Deus enviado aos homens, mas sim de que o próprio Deus entrou na história para se dirigir aos homens e unir-se a eles. E, ao mesmo tempo, então, que esse é o núcleo, né, há um complemento para isso, que é Deus não só quis entrar na história e participar da natureza humana, né, assumir a natureza humana, mais exatamente, mas Ele quis participar da condição humana, isto é, das limitações, das consequências do pecado, do sofrimento e, em última análise, da morte. Portanto, quis assumir até o fim todos os aspectos dolorosos e negativos da condição humana, né? Depois da Segunda Guerra, dos campos de concentração, tornou-se moda dizer que depois de Auschwitz já não se pode mais fazer poesia, depois de Auschwitz já não é possível alegria, né? E o complemento: onde estava Deus, né, quando as pessoas estavam em Auschwitz? E uma pergunta do mesmo estilo foi feita por um jornalista, né, teve um atentado no metrô de Madrid, em que morreu também uma quantidade enorme de gente, né? Um jornalista se perguntava: onde estava Deus, né, quando ocorreu esse atentado no metrô? E a resposta foi: Ele estava no meio das vítimas. Deus se ter feito homem em Cristo e ter querido padecer da cruz e morrer pela cruz, implica que Deus quis estar entre as vítimas de todos os atentados da história, de todos os desastres da história, de todos os sofrimentos e calamidades humanas da história. Muito bom. Isso Cristo exprime na última ceia, na quinta-feira santa, a véspera da sua paixão, né, dizendo que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus discípulos, por aqueles a quem ama, né? Claramente sempre tinha distinguido entre ele, a autoridade que ele tem, e os apóstolos e os discípulos, que são seguidores, né? Estão em outro patamar, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre tinha deixado claro, e na quinta-feira santa deixa claro novamente, que esse estar em outro patamar, um patamar superior, não significa domínio, como costuma significar entre os reis da terra, entre os poderosos da terra, como ele diz, mas significa serviço, né? Por isso lava os pés dos discípulos, e por isso diz depois: ninguém tem amor do que quem dá a vida pelos seus discípulos, pelos que são inferiores a ele, né? Portanto, tudo se explica pelo amor de Deus pelos homens, pelo amor de Cristo pelos homens. Muito bom. Ao mesmo tempo, antes, né, várias vezes já tinha indicado que ia fazer exatamente isso. Por exemplo, vamos dizer: com o batismo tenho que ser batizado, e como me consumo até que ele se cumpra. Batismo implica a seguinte conjunto de imagens, né? Para o judeu, a água significa, por um lado, a morte, porque é o afogamento, né? Só pensar naquelas terras áridas em que as chuvas causam rios temporários, né,
no deserto da Judéia, que é um deserto montanhoso, altamente inclinado, formam torrentes que arrancam tudo que tem pela frente. Então, a água significa morte, por um lado, né? Morte por afogamento. Os abismos que aparecem no Antigo Testamento são quase sempre as profundezas do mar, portanto, o lugar onde a pessoa se afoga ou morre. Mas, ao mesmo tempo, né, significa vida, porque sem água nada cresce, não há colheita, nada se... Né? Então, o batismo é um ato de morrer, mergulhar na água, para viver novamente, para viver uma vida nova ao sair da água. Não é apenas uma lavagem, é uma imersão na morte e uma nova vida, né? Então, quando ele diz, com o batismo eu tenho que ser batizado, ele está aludindo a isso. Eu preciso morrer e receber uma vida nova, né? Depois, explicitamente, ele prediz aos apóstolos, né, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, né, que o condenarão, que o açoitarão, né, o maltratarão e o condenarão à morte. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Né? É a mesma ideia, expressa de outra maneira diferente, com ênfase na rejeição dele por parte dos homens. Por sua vez, São João, meditando sobre esse tema, no começo do seu Evangelho, vai dizer que a luz veio ao mundo, né? Mas os homens não a receberam. Né? A luz veio para iluminar as trevas, mas as trevas a rejeitaram. Né? O que não significa que a tenham rejeitado em absoluto. Ela é rejeitada formalmente, né? Mas continua a brilhar para aqueles que se chamam filhos de Deus, para os que creem no seu nome. Né? Portanto, abre já não uma digamos, via coletiva para Deus, mas uma via individual para Deus. A ressurreição, a morte e a ressurreição implicam, portanto, uma ênfase da religião, uma passagem da religião oficial, social, judaica, o povo todo como filho de Deus e cultuador de Deus, né, para o indivíduo como filho de Deus e cultuador a Deus. Mas para isso o indivíduo precisa aceitar participar desse processo de morte e ressurreição de Cristo, né? Ou seja, receber o batismo cristão. Muito bom. Depois, na Quinta-feira Santa, as diversas circunstâncias, né, mostram bastante claramente o que vai acontecer no dia seguinte e o que está implicado nessa morte e ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, né, na Quinta-feira Santa se celebra a imolação, o sacrifício do Cordeiro Pascal, né, que é imolado para lembrar a saída dos israelitas do Egito, que para no Antigo Testamento é símbolo da situação de pecado do ser humano. Então, no sábado de Páscoa, os judeus comemoravam a saída do Egito com a imolação, com o sacrifício de um cordeiro. Esse cordeiro, em geral, era oferecido por uma família e dividido entre os membros da família, né? Levado ao templo, degolado no templo, uma parte do cordeiro era queimado, uma parte ficava para os sacerdotes e uma parte era levada pela família para comer em casa, na celebração da Páscoa. E São João Batista, né, quando vê Cristo na presença de João e André, os apóstolos, antes de serem apóstolos, na véspera do batismo de Cristo já, né, ele aponta para ele e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, 3 anos antes da morte de Cristo já se anuncia, ele já capta claramente qual vai ser a missão de Cristo no mundo. Na hora do sacrifício pascal, durante a última ceia, né, ou melhor, logo depois, comido o cordeiro, diz o Evangelho, né, Cristo faz a consagração do pão e do vinho. Este é o meu corpo,
e depois, este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós. O fato de consagrar em duas espécies diferentes, pão e vinho, né, aponta para a separação do sangue do cordeiro e da carne do cordeiro, né, no sacrifício que se fazia no templo. O animal, depois de ser degolado, era dessangrado. Né. Depois, Cristo complementa, né, esse é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. Ou seja, né, quando ele oferece o seu corpo e o seu sangue, ele está oferecendo a si mesmo em sacrifício por aqueles que aderirem a ele, os seus discípulos. Portanto, o caráter sacrificial, ou seja, a instituição do novo sacrifício pascal, está claramente marcado. Depois acrescenta, fazer isto em memória de mim. Então, na Quinta-feira Santa você tem uma prefiguração do sacrifício e a instituição de um memorial. Né? Depois, mais tarde, já veremos. Esse memorial é o que vai ser a missa prolongada ao longo dos séculos. Né? De certa forma, na consagração do pão e do vinho, Cristo antecipa de maneira simbólica, mais real, aquilo que ele vai fazer de maneira fática e cruenta no dia seguinte, né? Por meio aí sim do sacrifício físico na cruz, com derramamento fático do seu sangue, né? Muito bom. A seguir tem a oração no horto. Na oração no horto, Cristo, digamos, se a gente se põe na carne, na situação dele, né, quer dizer, é extremamente doloroso e compreensível, né? Quer dizer, é antecipar, você enxergar com antecipação toda a sua morte e todos os sofrimentos que vão conduzir a ela no dia seguinte, poucas horas antes. E ainda com a plena consciência, porque se ele é homem e Deus, ele tem plena consciência disso, né, de que em ampla medida isso, pelo menos aparentemente, vai ser vão. Ele enxerga ao longo de todos os séculos todas as pessoas que vão resistir e não querer aceitar esse sacrifício oferecido por elas, né? Quer dizer, é extremamente doloroso, não apenas no plano físico, como no plano emotivo, anímico, né? Muito bom. E a contraposição que ele faz é, de fundo, a contraposição que sempre, que de certa forma é a contraposição que se dá em toda a existência humana, que é a da nossa vontade individual versus a vontade divina. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Toda a oração bem feita, de certa forma, enfrenta exatamente esse tipo de problema. Não fica apenas no... né? Oh, que bom, farei a sua vontade, etc. Não é fácil fazer a vontade de Deus, né? Muito bom. A seguir, Cristo é condenado pelo seu povo, né? É preso, provavelmente pelos guardas do templo de São Marcos, com uma corte romana, né? Enfim, aparentemente a prisão se dá com os dois, tanto os representantes do seu povo quanto os da segurança ou da ordem pública do Império Romano. Mas o importante é que ele é levado para a casa de Caifás, né? Que é sumo sacerdote naquele ano. Caifás quer dizer, sendo sumo sacerdote, em princípio, é a cabeça legal do povo hebraico, né? Embora a família sacerdotal, né, o sogro de Caifás é Anás, né? Por isso que, em geral, durante os últimos 100 anos,
né, antes da destruição de Jerusalém, mais ou menos contemporaneamente com a dinastia dos Herodianos, né? A família sacerdotal principal, o sumo sacerdote, né, foi ocupada e alternadamente por alguns personagens centrais, entre os quais estão Anás e Caifás. Mesmo que eles fossem, aliás, causaram tanta má impressão que na literatura judaica após a destruição de Jerusalém, na literatura talmúdica, há maldições: pereça a casa de Anás e Caifás como cães, né? Mas em todo caso, quer dizer, eles são os representantes oficiais do povo naquele momento. E de fato, né, no interrogatório tem que montar um processo fake, né, um processo completamente arranjado contra Cristo, que não vai conduzir a canto nenhum. Mas em certo momento, né, Caifás, o representante oficial, insisto, né, interroga Cristo e diz-nos de uma vez se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E Cristo confirma: tu o disseste, que é uma maneira hebraica de responder sim, mas ao mesmo tempo também põe na boca de Caifás esse reconhecimento. Quer dizer, quem reconheceu foi você, e deveria ter reconhecido de fato, né? E aí ele se volta para o resto e diz: não precisamos, para que precisamos de mais testemunhas, né? Já se condenou, é réu de blasfêmia, merece a morte pela lei judaica. Portanto, há uma rejeição oficial, as trevas não a receberam, né? Apesar de reconhecer, né? Apesar de reconhecer, exatamente, né? Nesse sentido, também há, de certa forma, uma espécie de prefiguração do que outro tema que vai aparecer no Novo Testamento. Neste sentido, Caifás é como se fosse o primeiro anticristo, uma prefiguração do anticristo, no sentido por exemplo, no livro dos Macabeus, né, a figura do governante grego, que eu agora não lembro, mas que faz a perseguição aos judeus para que adiram aos costumes gregos. E os Macabeus se levantam contra ele e faz a profanação do templo, etc. Nesse sentido, já há aí uma pré-figura do anticristo, né? Um tipo anterior do anticristo. Mas em Caifás isso já fica claramente especificado. O Messias deveria ser o cabeça do povo, né? Mas é rejeitado pelo povo. Uma espécie de transfiguração paradoxal da realidade, vamos dizer assim, né? A seguir, né, também Cristo é levado à autoridade romana, por razões históricas. Isso era necessário, uma vez que os romanos reservavam para si o imperium, o direito de vida ou morte, né? Os povos submetidos podiam executar as suas leis em todas as medidas, exceto no que tocava respeito à vida ou à morte, né? O supremo domínio, o supremo poder, que é o poder sobre a vida e a morte, os romanos reservavam para si. Portanto, tinha que ser levado ao procônsul, ou no caso, ao governador da Judéia, que era Pôncio Pilatos, né? Aliás, Pôncio Pilatos pôs em dúvida a sua existência, até que foi encontrada uma pedra na cidade de Cesareia de Filipe, uma inscrição: Pôncio Pilatos dedica este Tibereu ao imperador. Tibereu era uma construção do templo e tal, dedicado ao imperador Tibério e tal. Muito bom. Então, Pôncio Pilatos é entidade histórica e, de fato, muito coerentemente, de acordo com tudo que se sabe sobre a história judaica e romana, Cristo tem que ser levado a Pôncio Pilatos, que por sua vez deveria ser a encarnação, né, da ordem humana.
a ordem da sociedade humana, que por sua vez tem que estar apoiada na justiça. Essa era a pretensão do Império Romano, né? Que fosse uma ordem social garantidora da paz por estar apoiada na justiça, né? E por sua vez, também essa ordem, paradoxalmente, condena Cristo. Não porque encontre nele a injustiça, o mal, não porque ele seja encontrado culpado, né? Isso é expresso pelo gesto de Pilatos de lavar as mãos, né? Eu não quero aqui assumir a responsabilidade, né? Mas, portanto, por uma clara e simples omissão, por uma covardia no cumprimento do dever. Portanto, quer dizer, não há uma condenação pelos judeus única e exclusivamente, há uma condenação pelos gentios igualmente, pelos pagãos. Portanto, a condenação de Cristo é universal, né? As trevas não o receberam, vale para todos os homens de todos os tempos, não exclusivamente para os judeus, como alguma vez se afirmou, né? Muito bom. Além disso, Cristo é abandonado de fato pelos seus. Desde o momento da prisão, os apóstolos fogem. Pedro tem um arroubo um pouco brasileiro, assim, de defesa, mas depois já desiste também, né? Mostra inconstância. E ainda por cima o nega logo a seguir, e diante de uma empregadinha sem importância da casa de Caifás, né? Então, Cristo é abandonado pelos seus, ou seja, a não recepção, a traição, o aspecto paradoxal, né? Deus veio aos seus e foi rejeitado por todos, é universal e vale para judeus, pagãos e cristãos por igual, né? Por fim, durante o processo seguinte da crucifixão, né, o fato de se usar a flagelação antes era habitual, né, está dentro dos costumes romanos. O fato de a pena ser de crucifixão também era padrão, a pena reservada para os não cidadãos romanos, né, basicamente para os escravos, mas também para os povos desprezados. O fato de ter um título, isto é, uma indicação de qual era o delito pelo qual aquela pessoa estava sendo castigada, também era correta. O fato desse título ser escrito em latim, grego e aramaico, que eram línguas faladas ali, também era normal, porque latim é a língua jurídica, o grego era a língua internacional comum e aramaico era a língua dos habitantes locais. Portanto, fazia sentido tudo que tivesse isso. Então, todos os detalhes da crucifixão são historicamente exatos e palpáveis. O fato de ser com pregos, acharam-se esqueletos de pessoas crucificadas com pregos, né? Porque a teoria de que fosse com cordas, etc. e tal, que seria mais fácil, né? Mas enfim, todos os detalhes estão absolutamente perfeitos. Mas uma coisa que chama muito a atenção no Evangelho é que durante o processo da crucifixão, Cristo vai recebendo agora sim o outro lado, né? Isto é, vai recebendo o apoio dos inesperados. Além de contar com o apoio de uns poucos fiéis, especialmente as mulheres, sua mãe acima de tudo, e do apóstolo João, né? Ele vai recebendo assim, passo a passo o apoio do Simão Cireneu, que o segue a contragosto, vamos dizer assim, né? É recrutado para levar a cruz com ele. Do centurião romano, que tinha que supervisionar a crucifixão e constatar a morte, né? Que no final da cena da crucifixão diz: este homem verdadeiramente era filho de Deus, né? De Nicodemos e José de Arimateia, que são judeus e membros do Sinédrio, né? Ou seja, todo o apoio que deveria ter vindo oficialmente vem agora pelo outro lado, vem agora de certa forma não oficialmente e através de indivíduos, né?
Depois, inclusive, o apoio do ladrão, né, do Lestes, do que possivelmente fosse um salteador, né, e depois o próprio Evangelho ainda comenta que os que assistiram à crucifixão saíram de lá batendo no peito, isto é, tendo tomado consciência de que algo estava profundamente errado e não tinha sido apenas mais um malfeitor que tinha sido crucificado. Outro comentário paralelo que é interessante fazer, só para a gente perceber um pouco os múltiplos fios históricos que se enredam na crucifixão. O nome de Jesus, Yeshua ou Yehoshua em hebraico, significa Salvador, né? Porque salvará o povo dos seus pecados, diz a profecia a Nossa Senhora, aliás o nome de Jesus tal, né? Que era um nome messiânico, né? Pilatos pergunta: quem quereis que vos solte? Né? E em grego e a opção é entre Barrabás ou Jesus. E aí o evangelista explica: Barrabás era um criminoso preso por tumultos, né, por alguns assassinatos pouco antes pela Páscoa. A palavra que ele usa é lestes, em grego, né, ladrão, a mesma palavra que é usada para os dois ladrões crucificados ao lado de Cristo. Lestes não era estritamente o ladrão no sentido que nós entendemos hoje, o cara que te bate a carteira, né? Lestes era o brigão, o assaltante de beira de estrada, né? Em que vários pulavam em cima dos viajantes e eles tiravam tudo o que tinham. Na parábola, por exemplo, do homem que descia para Jericó, que foi assaltado e acertado por lestes. No caso do Evangelho, na situação do Evangelho, há uma seita extrema dos fariseus, chamados zelotes, né, que partiam para a linha terrorista, isto é, que partiam para os pequenos atos de terrorismo contra romanos e contra judeus colaboracionistas, como ocorre em praticamente todos os países muçulmanos, em maior ou menor medida, hoje ainda, né? Então, só que agora eles contam com bombas, na época só contavam com espadas. Então, provavelmente o tumulto, que diz respeito a Barrabás e tal, né, é um tumulto desse tipo, uma tentativa de alguns, um bando pequeno de zelotes, que mataram possivelmente romanos ou peregrinos de não-judeus que tinham vindo ao templo para a Páscoa, né? Bar-Abás significa filho do pai, e há uma tradição antiga, embora não presente nos evangelhos, né, mas entre padres da igreja muito antigos, que o nome completo de Barrabás seria Jesus Barrabás. Então seria o Salvador, filho do pai, né? O que de certa forma coloca Barrabás como se fosse uma espécie de segunda figura de anticristo, isto é, um salvador alternativo. E de fato não se entende muito facilmente por que a multidão teria passado tão rapidamente, né, para a escolha de Barrabás, se Barrabás não fosse uma figura conhecida, né? Por que a multidão imediatamente escolhe Barrabás e Jesus crucifica-o, né? Então isso, digamos, aponta muito suavemente, né, mas na linha do messianismo histórico judaico. Flávio Josefo, que é o historiador que conta a destruição de Jerusalém, vai se referir sempre aos zelotes como lestes, ladrões, né? E isso que ele era de família, digamos assim, era judeu e em princípio pró a libertação da Palestina, pelo menos naquele momento lá, né? Muito bom. Por último, né, então isso. Depois o Evangelho de São João, concretamente, né, comenta
eles olharão para aquele a quem transpassaram, né? Quando Cristo, depois de morto na cruz já, o soldado dá o golpe de lança, que era um golpe que era necessário, a atestação da morte do criminoso, né? Então era uma medida jurídica para garantir que o cara tinha morrido mesmo, né? Depois que o soldado dá o golpe de lança nele, aí sai sangue e água. As imagens morte e vida, e o sangue, que é a figura máxima da vida. Portanto, imagens do batismo e, posteriormente, da Eucaristia, nessa ordem, né? E aí, João diz que se cumpre aquilo que foi predito, e eles olharão para aquele a quem transpassaram, né? Isso implica uma visão muito profunda da condição humana, né? Quer dizer, não conseguimos enxergar a gravidade do pecado e a gravidade da destruição que fazemos a nós mesmos e, portanto, não conseguimos ganhar esperança enquanto não virmos refletido como que num espelho aquilo que nós fizemos a nós mesmos. Cristo nesse sentido, de São Paulo, tomou sobre si o nosso pecado. Não é que ele estritamente pecou por nós. O que ele fez foi, ele assumiu as consequências do nosso pecado. Cristo, pendurado, morto na cruz, é a imagem do homem destruído pelo seu pecado, né? Abandonado, deixado de lado, desprezado, injustiçado, absolutamente só, ferido, destruído no seu corpo, né? Em todas as dimensões, ele foi até o fim em suportar as consequências do pecado. Acho muito interessante a passagem do quarto canto do servo de Yahvé, lá em Isaías, né? Que Isso. se vira o rosto, né? Isso. É um negócio que é difícil encarar, né? Você não consegue encarar de frente. Você vira o rosto porque é completamente demolido, né? Exatamente. Como um leproso ferido por Deus e humilhado. Então, por outro lado, é necessário essa imagem para que a pessoa caia em si e diga, pelo amor de Deus, o que é que eu tenho feito de mim? E por outro lado, é importante que ao mesmo tempo, nisso, ele enxergue a misericórdia de Deus, para que isso não seja a realidade definitiva e que eu faça dizer, bom, se é assim, acabou então, desisto. Ele precisa saber, não, justamente aqui, neste fundo do poço, é que há uma luz para a ascensão. Então, a morte de Cristo é exatamente essa coisa, né? O retrato das nossas dores, causadas por nós mesmos, né? E a possibilidade de uma ascensão. Por isso, né, que a coisa não termine, como fazem muitos filmes sobre a paixão, não termina com a morte, termina com a ressurreição, né? É só no dia, só no terceiro dia, segundo a contagem judaica inclusiva. Então não se conta, nós contaríamos, morreu na sexta, então sábado primeiro, domingo segundo, terceiro, segunda-feira, né? O judeu conta, morreu na sexta, então sexta, sábado, domingo, terceiro dia é o domingo, né? Muito bom. Então é necessária a ressurreição ao terceiro dia para demonstrar que há além dessa situação de pecado para o ser humano, né? Que além dessa situação de completa destruição existe um futuro, existe, portanto, um motivo de esperança, né? E aí também de chamar a atenção para o fato que Cristo não é ressuscitado, né? Há vários relatos de
de personagens ressuscitados no Antigo Testamento, vários, não muitos, mas enfim, né, alguns no Novo, mas sempre são ressuscitados por outros, ressuscitados pelos profetas, ou ressuscitados por Cristo, ou ressuscitados pelos apóstolos, né? Mas Cristo é o único que se ressuscita estando morto. A morte é justamente aquela situação em que a pessoa já não tem mais poder para nada, ela deixou de ser e, portanto, de poder, né? E o fato de que Cristo ressuscita sem intervenção de ninguém implica que ele próprio é mais do que a morte, ele próprio é maior do que a morte, ele próprio é Deus que não é afetado pela morte, né? Por isso que a ressurreição é a coisa central. A convicção dos apóstolos desde o começo, claro, tirando a absoluta... o absoluto desarvoramento que isso deveria causar naturalmente, que a gente espera que cause, que se reflete um pouco na confusão inicial dos relatos dos evangelhos, né? Mas dos relatos dos evangelhos, há discrepâncias entre Marcos e Mateus que implicam bastante, digamos, diferença no modo de condensar ou de relatar, mas em princípio é exatamente o que se esperaria. Diante de uma situação que absolutamente ninguém jamais enfrentou em toda a história, é natural que as testemunhas fiquem sem reação, não saibam direito como, o que eu faço aqui, o que eu conto, como é que eu explico esse troço, né? Ok, então a ressurreição é o fato fundante e o fato inicial que a partir daí vai ser aquilo em que se insiste em toda a pregação apostólica, né? E isso era impensável tanto para os judeus, né? Tanto assim que não há uma aceitação pacífica disso, a imediata reação das autoridades judaicas continua a ser: vamos suprimir isso aí, né? Quanto também impensável para os helenistas, para os gregos ou povos asiáticos de cultura grega ao redor de Israel, para onde os apóstolos se dirigem. Alguns historiadores insistem muito que não, o mito da morte e ressurreição de Cristo é um reflexo dos mitos helênicos, né, Ísis e Osíris, por exemplo, etc. e tal, em que se exprime o anelo pela completude do ser humano e a transcendência sobre a morte, são mais antropólogos, menos historiadores. Mais antropólogos e menos historiadores. Sei, né? Então, o Toynbee que dizia isso, por exemplo, tá? Que é filósofo. Mas para historiador. Bom, então esse pessoal aí, pouco importa a sua extração, mas tendem a ver isso. Ora, não é essa, por exemplo, o acolhimento que Paulo encontra no Areópago de Atenas, né? Justamente quando ele vai falar da ressurreição, o pessoal diz: ah, certo, beleza, outro dia a gente te ouve, tá? Claro, tudo bem, beleza, não tem problema, né? A ironia é absoluta, e a rejeição é absoluta, né? Ou seja, nesse sentido, o cristianismo necessariamente é uma religião que vai estar sempre, não digo em guerra, mas em conflito com qualquer civilização e qualquer situação fática do jeito que é como ela se apresenta historicamente, né? Mesmo posteriormente, durante as eras cristãs, sempre vai haver o cristianismo nunca vai estar à vontade no papel de religião de Estado, por exemplo, de religião única e exclusivamente aceita, porque esse é o estado de coisas, como é o normal nas religiões pagãs e como também era o padrão para a religião judaica. A religião oficial, beleza, o indivíduo que se conforme com isso, né? O cristianismo é uma religião desde o início para pessoas individuais, que tem que ser aceita individualmente, né?
centro é o meu relacionamento, não com uma doutrina, não com um set de leis, mas com uma pessoa que é Cristo. Muito bom. Na próxima, só uma questão, Henrique, talvez para não ficar ponta solta, explicar um pouquinho melhor porque você falou no momento da consagração, né, que Jesus consagra o pão e o vinho com corpo e sangue, porque é simbólico e também porque é real, né? É simbólico porque não há derramamento de sangue, porque o pão não vira carne, músculo, né? Mantém as aparências de pão, e o vinho não fica com cheiro de sangue nem coagula e, portanto, fica com aparência de vinho. Nesse sentido é simbólico, isto mantém-se uma realidade que, no entanto, remete ou aponta para outra, né? A separação de pão e vinho aponta para a separação do corpo e do sangue, que é o que vai acontecer na cruz no dia seguinte, né? Agora, por outro lado, né, Cristo não diz isto representa o meu corpo, isto representa o meu sangue. Ele diz isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? E antes, provavelmente 3 anos antes, na primeira multiplicação dos pães, ele tinha feito a primeira multiplicação dos pães, em que tinha deixado claro que ele não estava, digamos, submetido às leis, às contingências do universo físico, tempo, espaço, volume, quantidade material, peso, né? Ele transformou 100 gramas de pão que fossem em 100 quilos de pão, né? Assim, sem maior, né? Então, quer dizer, ele tem domínio sobre essa realidade, e tem um domínio que é muito mais profundo que o da aparência externa, mensurável, calculável, positivista, né? E no dia seguinte a essa multiplicação, na sinagoga de Cafarnaum insiste: meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, né? E a reação dos judeus é: peraí, o que esse cara está recomendando? Canibalismo? Né? A reação de boa parte dos próprios discípulos de Cristo é afastar-se. E, no entanto, ele não explica, né? Ao contrário de uma infinidade de outros textos do Evangelho em que os apóstolos vão dizer: explica-nos a parábola, né? Neste caso, não só eles não dizem nada, como o próprio Cristo lhes diz o contrário: também vocês querem ir-se embora? Né? Eles dizem: aonde iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, também claramente, pelo menos isso os apóstolos entendem, que isto não é alegórico, né? Ou seja, não se esgota num símbolo, não é uma metáfora da realidade, é uma realidade que não conseguimos entender, mas é uma realidade, né? E isso, o sentido desse discurso fica claro, por sua vez, se esclarece na última ceia: este pão é minha carne, este vinho é meu sangue, né? Os medievais, São Tomás em concreto, falavam em transubstanciação, isto é, que a realidade do pão mudava-se na carne de Cristo, embora permanecessem as aparências, o cheiro, o aspecto, o gosto de pão. A realidade do vinho mudava-se em sangue, embora permanecessem as aparências de vinho, cheiro, gosto, cor, etc., né? Seja como for, esse é o termo ainda oficial, vamos dizer, e que é para isso. Então, você tem, por um lado, um símbolo, né? O pão, o elemento comestível por excelência, o alimento por antonomasia; vinho, a bebida por antonomasia, vinho, a bebida nobre por antonomasia, né? Agora, depois das palavras de Cristo, este é o meu corpo, este é o meu sangue,
né, eles já não são pão e vinho. Eles já são algo que é muito maior. Eles são o próprio corpo. E aí você engancha com a crucifixão e depois o sacrifício, o oferecimento em sacrifício. Resolveu ou não? Tá. Beleza. Então, na próxima a gente vê propriamente e o que isso significa em termos de doutrinais, né? Propriamente o que é a redenção, né? A partir da morte, da paixão e da ressurreição de Cristo, vai se falar em redenção. Cristo fez a redenção do gênero humano com a sua paixão e sua morte, né? Agora, o que isso significa, como entender isso é o que a gente verá na próxima. E aí encerramos a parte sobre Cristo propriamente dito. Beleza. Aguentou até agora?